Muito bem, querido aluno, retomamos aqui a confecção da nossa planilha de Excel, a nossa planilha que estamos preenchendo essa semana e aprendendo suas principais e mais utilizadas funções, ok? Vamos aqui falar hoje para você sobre a função autossoma, tá? Vamos ver na prática como a autossoma funciona. Primeiro eu seleciono a minha célula de destino, onde vai ficar armazenado, onde será realizada a construção da autossoma, tá? Aqui eu seleciono o intervalo de células a qual eu vou aplicar a autossoma e digo a vocês o seguinte: o resultado da autossoma irá aparecer na célula subsequente às selecionadas, tá? Ou seja, eu selecionei nota 1, 2 e 3, o resultado da autossoma irá aparecer em nota final. Venho aqui na minha guia página inicial e procuro o botão autossoma. Quando eu clico no botão autossoma, apesar do nome ser sugestivo, ele não somente soma o intervalo de números de células que eu selecionei, tá? Existem outras informações que eu posso extrair através do autossoma e veremos em seguida. Mas primeiro vamos utilizar a função soma propriamente dita. Selecionei meu intervalo de células e clico no botão soma que está preenchido em autossoma. O que foi que o Excel fez para a gente? Ele somou o intervalo entre D3 até F3. A mesma coisa que nós fizemos na aula anterior, só que nós construímos essa fórmula de maneira manual, tá? Aqui a autossoma, ela em um clique só determina, constrói e aplica a fórmula que nós queremos. Qual é o ganho disso? É o ganho de desempenho, o ganho de tempo, economia de tempo. Você aumenta a sua produtividade em um clique apenas, tá? Obviamente que é muito importante que nós saibamos construir também a função do zero, ok? Elemento por elemento, começando do sinal de igualdade, o nome da função e entre parênteses a referência inicial e a referência final da célula para a construção da nossa forma, ok? Vamos verificar agora outros elementos do autossoma. Aqui na minha tabela de lista de alunos eu tenho o nome dos alunos, a idade de cada um, uma data de lançamento dessas informações, as notas 1, 2 e 3 e a nota final. Mas se eu quisesse, por exemplo, extrair outras informações dessa minha planilha, por exemplo, aqui eu gostaria de saber quem tem a idade maior entre os alunos. Lembrando de fazer o ajuste aqui à largura da minha coluna. Seleciono a coluna e aumento a sua largura. Ok? Gente, essa adaptação com o teclado na tela do celular, ela demanda um pouco de paciência da gente e força de vontade, tá? Ajustei aqui. Idade maior ou maior idade. Qual é o meu objetivo aqui com essa informação? Saber qual desses alunos é o mais velho, ok? Essa informação ela será colocada na célula subsequente, tá? Se por um lado a autossoma ela retorna para a gente uma forma mais rápida de se saber determinada informação, ela nos limita à célula subsequente, ok? Para obter essa informação. Eu quero saber a idade maior. Seleciono o intervalo de células que contém as idades, tá?
vou no autossoma e clico no máximo. O máximo irá analisar o intervalo de células e os valores numéricos dentro de cada uma e vai me retornar aquele que tem o maior valor numérico, ok? Então aqui a idade maior é 17, ok? Se eu quisesse saber outra informação, como a média de idade desses alunos, um dado estatístico que volta e meia é necessário. Qual a idade média dessa turma? É uma turma muito jovem? É uma turma mediana? É uma turma com uma idade mais avançada? Selecionaria as informações e clicaria em média. Essa é a média da idade dessa turma, ok? Mas eu também poderia saber quem é o aluno ou qual a idade menor que eu tenho nesse intervalo numérico aqui. Uso o mínimo e obtenho a menor idade. Ok? Essa é a função autossoma, tá? Dentro da página inicial, nós temos basicamente a maioria dos botões que nós utilizaremos para montar uma planilha simples, uma planilha que pode ser utilizada em diversas situações. Aqui eu tenho lista de alunos, mas eu poderia fazer uma lista de supermercado, com o nome dos itens, com a quantidade, com preço unitário, com preço final, ok? E relacionando todas essas informações aí, tá? Outro detalhe importante e interessante da página inicial é o estilo de célula. Aqui eu tenho pré-formatações, digamos assim, para que eu possa aplicar na minha célula, ok? Por exemplo, escolhi um tema, tá? Escolhi um estilo da minha célula. Isso ajuda muito. Nós fizemos nas aulas passadas manualmente. Você seleciona, vê na cor do preenchimento, vê na cor da fonte, ok? Aqui ele já me traz estilos pré-formatados, tá? Então eu digito as informações na planilha, seleciono onde eu quero aplicar, venho aqui e escolho o estilo que mais me agrada, tá? Mais uma maneira da gente agilizar o nosso trabalho, de nós obtermos uma qualidade, uma eficiência maior, tá? Botão localizar. Aqui eu tenho poucas informações. Num passar de olhos eu consigo identificar e encontrar os dados. Mas imagine o seguinte, você tem uma planilha muito grande, com muitos dados, muitos nomes, por exemplo. Vamos pegar os nomes, tá? E eu preciso encontrar um nome específico. Eu preciso saber a nota específica do João. O João eu não estou encontrando visualmente na minha planilha. Então eu preciso utilizar a ferramenta, o Excel, para que me ache, para que encontre para mim essa informação que eu tanto preciso de forma rápida e precisa. Vou no botão localizar e digito a informação que eu preciso. E depois mando buscar, tá? Aqui em cima, na caixa de texto, vocês percebam que ficou a informação a qual eu estou procurando. Depois que eu clico em buscar, ele retorna uma informação aqui no cantinho direito da caixa de texto com o número 1. Ou seja, ele analisou toda essa minha planilha e correspondentes à informação que eu pesquisei, houve um resultado de retorno dessa pesquisa, tá? Assim como ele foi e selecionou a célula onde está a informação a qual eu pesquisei, ok? Volto a dizer a vocês, imaginem que você tem uma planilha gigantesca, com 50 alunos, e você precisa de uma informação específica, ok? O botão localizar nos ajuda aí nessa tarefa. Ok, pessoal.
vimos hoje a aplicação da função do botão da ferramenta AutoSoma, tá? Vimos que a AutoSoma, ela possui algumas características bem importantes, como a de somar o intervalo de células e as informações numéricas contidas dentro dela, como fazer a média entre essas informações. Nós fizemos aqui a média da idade, por exemplo. Como... faltou uma informação, desculpa, faltou contar números. Vou fazer novamente a seleção aqui com as idades, ok? Essa é uma planilha pequena, eu posso no olho aqui, no dedinho, ir contando quantas informações eu tenho selecionadas. Mas imagine que você tivesse muitas informações, tá? E, por exemplo, você tem uma lista de alunos a ser preenchida, um pré-cadastro de alunos interessados. Você tem 30 vagas disponíveis e você tem uma planilha que você está fazendo um cadastro de interessados. Obviamente, a gente não pode ter mais interessados do que a quantidade de vagas. Então, criou-se uma regra que é a seguinte: quando chegar nos 30 alunos ou próximo a isso, a gente para de preencher cadastros. Mas como é que eu faço para saber quantas informações, quantos cadastros eu já tenho preenchidos nessa minha planilha, tá? Eu posso fazer isso de algumas formas, por exemplo, criar uma coluna com número, uma coluna chamada número. E aí eu organizo de um em diante e conforme eu for preenchendo, a primeira coluna que eu vou ver do lado esquerdo será de número e eu vou conseguir me basear. Mas nesse caso nós não fizemos isso. Vamos fazer essa contagem pela quantidade, pela idade, melhor dizendo, que nós temos cadastrados aqui. Faço a seleção, clico em contar números. Logo abaixo da minha seleção, ele me mostra uma célula com a informação, tá? Número 6. Isso quer dizer o quê? Que eu contei 6 números nessa coluna da idade que eu selecionei. E clicando na célula onde o resultado aparece para mim, lá em cima na barra de fórmula, eu vejo a fórmula escrita corretamente na sua integralidade, tá? Obviamente está correta porque qualquer elemento desse, se eu modificá-los ou suprimir alguma informação, ele não vai me retornar a informação correta, a informação desejada, ok? E por último, vamos aqui utilizar o botão limpar. Selecionei a célula, cliquei no botão limpar e ele me dá algumas informações. Limpar tudo, limpar formatos, limpar conteúdo. Limpei tudo e ele apaga a informação para mim, tá? Se eu limpar formato, ele limpa o formato, no caso é um formato numérico comum, não houve uma mudança visual para nós significativa, tá? E limpar conteúdo, ele apaga também a informação digitada, a célula e todo o conteúdo que ela retornou para nós, ok? E para encerrar nossa aula de hoje, vamos fazer a relação de todas as idades de acordo com as funções do botão AutoSoma para nós, ok? Vamos construir as funções do botão AutoSoma manualmente, tá? Por exemplo, analisando a coluna das idades, eu preciso das idades somadas, de um somatório de todas as idades. Como é que eu faço isso? Começo com o botão de fórmula de função, que é o botão de igualdade, ok? Digito a fórmula, a função soma, posso digitar até o final, ou apareceu aqui para mim, eu seleciono, tá? E ele me pede os números, um a um os números. Lembrando que, se eu quiser selecionar um a um, eu separo-os por ponto e vírgula. Mas eu também posso utilizar os 2 pontos, tá? Primeiro número, primeira referência, é a célula B3, 2 pontos, a célula final a ser analisada. Notem que ele fez a seleção de acordo com o que eu informei, tá? Eu informei da célula B3 até a célula B8. Lembrando que as células são a referência de colunas representadas por letras e pelas linhas representadas por números, tá? Coluna B3 e linhas 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Função soma, referência inicial, referência final, ok,
e ele me dá a somatória, as idades somadas, ok? A idade média agora, mesmo procedimento. Inicia com sinal de igualdade, célula, função média, a média tem acento, ok? Média, informação inicial, informação final, ok. Essa é a média de idade. Agora, a idade máxima, a maior idade, o maior valor que está contido na minha seleção. Máximo. Referência inicial, 2 pontos, referência final. 17 anos é a minha maior idade dentre as selecionadas na coluna idade. Agora o inverso. A menor, função mínimo, referência inicial, referência final. Opa, fizemos algo errado aqui. A gente volta, tá? E faz tudo de novo. Mínimo, referência inicial, tá? 2 pontos, referência final, ok? Não cometam o erro que eu cometi, tá? Observem se a seleção está feita corretamente, para só depois vocês clicarem no verdinho de OK, ok? Aí ele analisou e me disse que a menor idade é esta aqui. E quantas idades eu tenho aqui nessa minha coluna de idades? Igual, conte, número. Conte número, novamente, inicial, 2 pontos, final, tá? Essa é a nossa nova tabela, digamos assim, sobre as informações extraídas, analisadas da coluna de idade dos nossos alunos, da lista de alunos, tá? Vamos deixar mais organizada, vamos formatar. Seleciono e vou colocar aqui, por exemplo, as bordas, tá? Todas as bordas, ok? Que é o padrão que nós utilizamos. Tranquilo, aplicou. Agora, vamos trocar, vamos realçar o tamanho. Vamos aumentar um pouco o tamanho das informações. Vamos utilizar também um estilo pré-selecionado, um estilo já pronto, ok? Vamos escolher esse aqui, por exemplo. E ele aplicou na minha seleção, tá? Espero que tenham compreendido. Aguardo a todos. Qualquer dúvida, sugestão, comentário, deixe nos comentários, ok? E agradeço pela presença de todos. Até mais!